Diz assim a palavra do Senhor: e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e lhe pediam: dize-nos quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Aleluia. Meus amados, eu quero que vocês nessa noite prestem bem atenção na palavra que Deus trouxe aos nossos corações para ser ministrado. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus. Estamos em um momento especial da nação brasileira. Momento de eleições, momento de expectativas, momento de grande correria. Porém, há uma palavra na Bíblia que nos traz uma maior atenção, uma maior expectativa, uma maior apreensão. E sem dúvida alguma, ao longo da história da humanidade, esta palavra tem causado espanto, temor, terror e alegria para aqueles que conhecem de onde veio e sabem para onde vão. O texto ora lindo nos fala sobre o sermão profético de Jesus, sobre o princípio das dores. A Bíblia nos diz aqui que Jesus ia saindo do templo de Salomão e olhando para a arquitetura, a beleza do templo, Jesus olha para os seus discípulos e diz: não vede tudo isso? Pois eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O texto bíblico diz que Jesus, ao falar estas palavras, os discípulos ficaram aterrorizados com aquilo, guardaram aquela afirmação, e no versículo 3, quando chegaram no Monte das Oliveiras, questionaram Jesus acerca daquela verdade que ele havia falado. E os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo: mestre, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá, primeiro, da tua vinda, segundo, do fim do mundo. Nesse versículo aprendemos aqui pelo menos duas verdades iniciais. A primeira é que os discípulos perguntam: que sinal haverá, primeiro, da tua vinda e depois do fim do mundo? As verdades que aprendemos aqui é que a Bíblia nos leva a entender que antes, porém, que o mundo acabe, antes, porém, que este mundo seja totalmente destruído, os céus irão se abrir, as trombetas celestiais irão soar, e esta igreja entrará nas mansões celestiais e encontrar-se com seu noivo, porque Deus é fiel. Aleluia! Se você perguntar a qualquer time de futebol brasileiro em época de campeonato brasileiro, qual a sua esperança? Qualquer um irá dizer: a minha esperança é levantar a taça do Brasileirão. Se você perguntar a qualquer nação, a qualquer time de futebol, de qualquer nação em época de Copa do Mundo, qual é a tua esperança? Eles irão dizer: a minha esperança é alcançar a Copa Mundial. Se você perguntar a qualquer amigo que já experimentou, quem sabe, o esporte, eles irão dizer que a sua esperança é chegar primeiro, é ter a medalha de ouro. Porém, se você perguntar a qualquer crente que já teve o seu
encontro real com Jesus, que já experimentou esta maravilhosa presença, essa grandiosa graça, apesar da luta que passa, das dificuldades que enfrenta, das provações que enfrentam, Ele vai olhar para você e vai dizer: a minha esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. O homem, toda a humanidade, sempre esteve apreensiva acerca do seu futuro. Eu estava lendo que o bispo de Londres, no século passado, disse que o mundo iria acabar em 1900. Porém passou e o mundo não acabou. Nostradamus, um dos maiores filósofos e astrônomos da humanidade, escreveu dizendo que de 2000 chegaria, mas não passaria. Eu me lembro que em 2000 houve uma grande preocupação em todo o mundo. Muitos anciãos ficaram preocupados porque ouviram dos seus bisavós, avós e pais que em 2000 chegaria, mas não passaria. Até os cientistas em todo o mundo ficaram preocupados porque não sabiam como os computadores se comportariam nessa mudança de milênio. Foi espanto para um lado, preocupações para o outro, mas eu senti uma paz no meio da igreja, porque nós sabemos que a qualquer momento o Rei voltará e nós sabemos para onde iremos. Aleluia! Aleluia! Olha para essa pessoa mais perto de você, para 2 ou 3 aí, pergunta para ela aí: você vai para o céu? Pergunta para ela. Depois você afirma para ela: se prepara, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando. Aleluia! Em toda a Bíblia encontramos afirmações claras acerca disso. A Bíblia nos diz lá em João capítulo número 14, versículo 1 a seguir, Jesus começa a aquietar, a consolar os corações dos crentes, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E eu acho lindo isso, quando ele fala assim: porém quando eu for e preparar a casa, arrumar a casa, preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Fala com o teu irmão aí: Jesus espera você. Jesus espera você. Mas, queridos ouvintes da palavra do Senhor, quais são os sinais que apontam, que afirmam que Jesus está voltando? E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer: contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. A Bíblia apresenta-nos alguns fatos que são confirmados pela própria ciência e que dispensam argumento qualquer. Quais são os sinais que apontam que Jesus está voltando? Primeiro sinal está lá em Daniel capítulo 12, versículo 2 até o versículo 5. Quando o profeta Daniel, movido por uma unção de Deus, ele diz assim: e há de ser que nos últimos dias os homens correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Daniel diz que os homens correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. O primeiro sinal que comprova que estamos vivendo os últimos momentos da igreja e da humanidade aqui na terra é um avanço na área científica.